Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz e esse é o primeiro episódio que nós gravamos em 2025. Então, você que já viu os episódios que começaram esse ano e foram postados, que na verdade foram gravados em 2024, um ótimo ano para você e que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho e que você tenha muito sucesso e vamos fazer cada vez mais conteúdos relevantes para a construção civil, então acompanhe o canal desde já e sempre. Então vamos lá. Um assunto que está totalmente em alta, né? Apesar de uma notícia que quebrou um pouco ali a expectativa de muitos, é com relação ao Pix, né? Muitos falando de monitoramento, outros falando até em fiscalização. Mas a verdade é que o mercado da construção civil, principalmente o mercado que eu atuo, que é o mercado de casas de alto padrão, construções residenciais de menor porte, é um mercado que ainda está muito na informalidade, né? E quando esse assunto entrou em alta, as pessoas que trabalham nesse mercado mais informal temeram, né? O que será que vai acontecer? Será que a gente vai precisar modificar as coisas? Como que a gente vai fazer o pagamento para os funcionários? Como é que o cliente vai me pagar? Como é que o administrador da obra vai receber? Né? E alguns já começaram a se mexer para fazer mudanças na empresa, outros ficaram ali congelados sem saber o que fazer. E, para a gente falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um especialista que tem um escritório de contabilidade há mais de 35 anos, está aqui em Sorocaba, mas atende o Brasil todo, tá? Que chama Rosário Contabilidade. Eu já apresento o César para vocês aqui. Mas sabendo da especialidade dele, falei, por que não a gente falar sobre essa questão do Pix ou até de outros tipos de transação para esse mercado da construção mais informal. Então, vai que esse assunto volta de novo, né, à tona, você já sabe o que você deveria fazer ou o que você precisa aprender sobre esse assunto aqui. César, obrigado pelo por aceitar o convite aí para a gente poder conversar sobre isso. Eu que agradeço, é um prazer estar participando aqui com você. E parabéns aí pelo podcast, está desenvolvendo um ótimo trabalho de conteúdo aí, parabéns. Valeu, obrigado. O César, então, especialista nesse assunto, a gente acho que tem que começar aqui, César, a conversa, entendendo primeiro um pouco sobre essa informalidade que eu falei, o que é essa informalidade, né? Entender qual que é o nicho do mercado da construção civil, se é que existe um nicho mais bem definido que de fato seja mais formal, né? Até para as pessoas entenderem o porquê que talvez as construções residenciais de casa ainda atua muito na informalidade. Perfeito. A construção civil, né, no Brasil, parece que ela é concebida na informalidade, né? A gente vê as pequenas reformas residenciais, a gente vai mexer na casa, vê o vizinho mexendo, então a gente sabe que aquilo não é revestido de tanta formalidade. O brasileiro, no modo geral, né, tem muito esse costume, porque você contratar um serviço de construção, seja para construir uma casa ou uma reforma, é natural em que o prestador de serviço, a construtora, vai fazer primeiro 2 ofertas de preço, né? Vai vir aquela oferta de preço na qual é o valor com impostos e naquela oferta de preço na qual o valor sem impostos, né? E habitualmente, por costume, né, a gente acaba optando por aquela em que não tem os impostos e, consequentemente, deixa toda a formalidade de lado. Então, isso é importante entender que é enraizado já, né, no Brasil, o costume do brasileiro de não se apegar ou não se importar com a questão tributária. Mas eu gosto de dizer que é importante que ele entenda que o fato de não gostar, ou melhor, o fato de não se importar, ele precisa entender o risco eventual que ele está correndo ou não. Né? A maioria das pessoas em que pesa a informalidade não entendem o risco que eventualmente está correndo quando vai contratar uma obra de construção ou executar uma reforma que seja. Então, é importante se informar, né? E claro, em virtude da grande carga tributária que temos, é natural ser pavimentado um caminho com um pouco de informalidade, mas é importante entender o que está se optando, o risco que está correndo, para não ser pego aí no futuro pelo fisco, né, com uma condição desfavorável. O brasileiro, e assim, todo ser humano, vou falar por todos agora, ninguém gosta de pagar imposto, Exato. né? Ninguém gosta de pagar imposto, porque as pessoas gostam de pagar, pelo menos no meu ponto de vista, por alguma coisa que vai trazer um benefício para ela, né?
Então, até assim, eu pago imposto, estou tendo benefício. Se ficar claro isso para a pessoa, talvez, né, seja mais fácil de fazer com que as pessoas passem a pagar o imposto. Um exemplo tradicional para a minha área de construção civil, engenharia civil, é que as pessoas reclamam muito, por exemplo, das taxas de anuidade e as taxas que você precisa pagar do CREA, né? Sim. Os engenheiros reclamam muito disso. Por quê? Porque os engenheiros reclamam que você paga todo ano aquela anuidade, você paga em toda a emissão de ART ali, enfim, outros serviços também que o CREA oferece, mas você não vê grandes movimentos em prol dos engenheiros. Tem uma contrapartida, né? Exato. Então a gente sente que só está gastando dinheiro, né? E quando a gente, até você citou aqui o exemplo de quando você recebe duas ofertas, né? Uma com imposto embutido, outra sem o imposto embutido, eu fico com a impressão de que as pessoas não enxergam, talvez, o benefício que elas vão ter, né? Se é que se tem de fato que justifique ali o pagamento do imposto. É um pouco isso? É exatamente isso, eu diria, viu? Porque é aquela coisa, como você bem mencionou, a contrapartida. Se eu estou pagando um imposto, a expectativa é que eu tenha essa contrapartida do governo de alguma forma, né? Ou seja, um transporte de qualidade, saúde de qualidade, segurança, etc, etc. E quando a gente não tem isso, você vai pensar, bom, se eu não tenho a contrapartida, eu vou para aquilo que vai ser menos oneroso para mim, né? Vou para aquela sensação, tenho a sensação e vou para aquela opção de não recolher o imposto. Né? Volto a dizer, é importante saber os riscos que eu estou escolhendo correr. Né? Se eu estou deixando de pegar uma nota fiscal de uma obra, vamos dar um exemplo. Por exemplo, de uma pessoa física que vai fazer uma construção residencial, a sua casa, ele vai construir a sua casa. Ele construiu a sua casa, depois de um tempo, ou então a pessoa que vai construir para morar ou aquela que vai construir para vender. A pessoa mais ainda que vai construir para vender, é muito comum hoje, né? O pessoal tem feito aquele financiamento de material e terreno para fazer a construção e vender. O que é importante saber? Na pessoa física, hoje, a tributação é pelo ganho de capital. Né? Ou seja, o valor que eu vendi menos o que eu gastei me dá um ganho. Esse ganho eu vou tributar 15%, é o que eu tenho que pagar para a Receita Federal. Só que o que a gente tem que saber? Essa apuração de valor de venda menos valor de custo, o fisco, obviamente, vai querer que você comprove esse custo com os documentos legais, com as notas fiscais. E essas notas fiscais são tanto de material quanto mão de obra. Né? Então, ou seja, poxa, então quer dizer que se eu construir uma casa, eu estou vendendo por 2 milhões, eu gastei 1,5 milhão, eu tenho que ter nota de tudo? Se você for fiscalizado, sim. Se o fisco solicitar que você comprove a apuração do ganho de capital, ele vai pedir o documento fiscal. Daquilo que você não apresentar, ele vai glosar. O que significa isso? Se você apresentar 1 milhão só de gastos e você declarou que foi 1,5 milhão, por mais que você apresente uma planilha de custo realizada, conciliada com o teu extrato, o fisco vai glosar, ele vai ignorar e vai cobrar o 15% daquilo que não tem nota. Então, claro, boa parte das pessoas sabem disso, mas a gente lá na empresa já se deparou com alguns construtores que nos consultaram que não sabiam desse risco. Continuaram fazendo assim, sem problema nenhum, mas é importante saber que fica vulnerável essa questão do ganho de capital. E além disso, quando a gente sabe que a mão de obra é outro calcanhar bem complicado na construção civil, é difícil do empreiteiro conseguir emitir um documento fiscal para você. Né? Então tem muita informalidade. E aí vai impactar diretamente na regularização da obra depois, que é a emissão da certidão do INSS. Então, falar da emissão da certidão do INSS. Então, se você não tem mão de obra, o que vai acontecer? Você vai recolher pela metodologia da aferição indireta, que é o quê? Você vai pagar o que o fisco acha que você deveria pagar. Né? E se você se organiza, você consegue pagar o valor justo, que é menos da metade do que o fisco acha. Enfim, é importante que se identifique, ok, né? O imposto não me traz uma contrapartida que me traga um conforto, mas eu tenho que entender o risco que eu estou correndo para poder escolher o caminho. Às vezes, aquela nota que eu deixei de pegar pode me ajudar a ter uma economia futura. Então, é importante a informação, né, para quem vai atuar na construção, para saber o que eu posso caminhar para a informalidade e o que é prudente eu entender dos riscos que corro. Olha só, a gente estava falando da questão de pagar o imposto, pensando no benefício que ele poderia trazer, e na verdade você trouxe o cenário real, que é as pessoas pagam o imposto com medo do risco, né, que se tem, se você for pego numa fiscalização e assim por diante. Exato, né? Assim, como eu mencionei na física, quando você vai fazer a venda do imóvel, você tem uma tributação.
mas você consegue reduzir essa tributação com base naquilo que você gastou na obra. Uhum. Então, na maioria das vezes, você preenche essa declaração de ganho de capital com o valor que você gastou, mas não tem o documento fiscal para isso. Então, sabendo que existe esse risco, eu escolher corrê-lo é um cenário diferente de eu ser, pô, mas eu estou sendo autuado por quê? Uhum. Né? Ah, mas eu gastei, está tudo aqui no extrato, saiu o dinheiro para a empresa A, B, C, sem o documento fiscal, é considerado uma operação inapta. Viu? Então, agora você que já escutou, ó, com 11 minutos a gente já te fez entender. Vai, não peques mais, então, agora. Bom, até sobre esse assunto que você falou do INSS, eu tenho já aqui um podcast, está no canal, tá, pessoal? Redução de INSS. Eu gravei 2 podcasts sobre esse assunto. Procura lá, que tá bem legal esse conteúdo também. A gente dá alguns macetes. Quem tem que pagar o INSS da obra, o que você deve fazer se você for um administrador, se você for um cliente, enfim, confere lá que vocês vão gostar. Bom, para a gente entender aqui a diferença entre o cenário de grandes construtoras. Então, por exemplo, uma construtora que faz apartamentos residenciais ou até comerciais, né? E esse cara que você falou que está fazendo a pequena reforma na casa, ou o cara que está construindo a própria casa. Por que esse cara aqui dos apartamentos, ele geralmente pede a nota fiscal para os empreiteiros? Então, os empreiteiros que atuam nesse tipo de mercado são empreiteiros que têm uma formalização melhor, né, do que esses que atuam no mercado de construção residencial. Não, perfeito. Veja, esse é um grande problema atual, né? Claro que já temos a reforma tributária, né? O projeto de lei já foi sancionado na semana passada, já existe a lei complementar, né? Reforma tributária. Isso vai equiparar um pouco. Mas, da mesma forma, hoje em dia ainda, os efeitos, por que impacta tanto a construção, o pequeno construtor? Porque a carga tributária que o grande construtor, formalizado, estruturado, com bom back-office, é a mesma do pequeno construtor, que é lá o engenheiro, imagina o César é engenheiro, ele resolveu viver da construção, então eu vou construir casas para vender, por exemplo, o que é muito comum. Qual é a tributação que eu submeto à minha empresa, minha pequena empresa, que sou só eu? É a mesma de uma grande incorporadora, por exemplo. Então não tem essa distinção. Hoje em dia existe um regime tributário chamado Simples Nacional, mas para quando você vai vender imóveis, a carga tributária não compensa dentro desse regime. Então você cai na seara, você cai na opção tributária generalista, que é lucro presumido. Ou seja, eu vou ter uma carga tributária de 5,93% mais o adicional de IR, que é exatamente a mesma de um grande incorporador que vai construir um empreendimento de 400, de 1.000 unidades. Então, qual é a distinção? Qual o benefício que eu tenho hoje? Nenhum. O pequeno construtor ele não usufrui de um benefício tributário que o grande não usufrua. Né? Não tem essa distinção, infelizmente, na legislação. E na reforma tributária não vai ser diferente. O pequeno construtor, em que pese a existir daí lá fator de ajuste, fator social, que vai possibilitar pagar um pouco menos, mas ele vai estar concorrendo em pé de igualdade com uma grande incorporadora em questões tributárias, né? Infelizmente. Entendi. Faz todo sentido. Como eu falei no começo, eu atuo nesse mercado de construção residencial. João, por gentileza, traz uma caneta para mim. Essa parou de funcionar. Eu trabalho nesse mercado de construção residencial e exatamente o que você falou. Apresento lá a proposta com 2 opções, né? E os clientes geralmente vão na opção sem nota ou me perguntam, Hugo, qual é o benefício que eu tenho de te pagar a nota fiscal, né? Bom, aí você explica para os clientes e de nada adianta. Eles preferem a opção ainda sem nota fiscal. Mas eu tenho os meus impactos de acabar tendo que fornecer uma mão de obra para a realização de um serviço informal. Um deles, por exemplo, é que... Obrigado, João. Um deles é que, na prática, essa minha comprovação de crédito ela não existe. Né? Exato. Então, por exemplo, se eu, Hugo, eu preciso obter um financiamento bancário, que eu preciso comprovar essa renda, como eu estou atuando no mercado informal, eu sei que as pessoas que estão junto comigo nesse mercado, eles passam a mesma coisa. Vai lá fazer um financiamento da Caixa no teu nome lá, se você não tem uma formalidade de renda. Exatamente. Né? Você tem algumas dificuldades. Ah, mas dá para fazer pelo imposto de renda, aquela coisa toda. Mas não é tão simples assim. Né?
Seria muito mais fácil se a gente fizesse tudo bonitinho, todo mundo pagasse e vida que segue, né? Assim como dos empreiteiros também, né? O pessoal que trabalha para mim, né? O pessoal que presta serviço para mim, o eletricista, o encanador, esse tipo de coisa, né? O impacto da informalidade, no meu ponto de vista hoje, é essa questão da comprovação de renda. O que mais se enxerga de impacto dessa informalidade? Perfeito. A comprovação de renda, de fato, é algo para quem está desenvolvendo, para quem está empreendendo, né? Principalmente para alcançar capital de terceiro, empréstimo, sem dúvida essa é uma dificuldade, né? E você ter que esperar o ciclo de imposto de renda, como você mencionou. O imposto de renda é uma das formas de você comprovar a renda, mas ela é anual, né? Então, você está lá no segundo semestre precisando viabilizar um empreendimento, você vai ter que esperar o ano seguinte. Então, tem esse revés, realmente é uma das dificuldades que a informalidade traz. Claro, existem meios, né, de você formalizar isso nos meses antecedentes ao que você pleitear e consegue. Mas, além disso, né, a informalidade na construção, o que eu vejo que mais impacta em consequências que podem trazer, por exemplo, autuação, é a questão da mão de obra. O material em si, Hugo, ele vai estar muito mais atrelado, do meu ponto de vista, mais de viés técnico, até da tua área, como questão de garantia, esse tipo de coisa. Por quê? Eu pegar ou não uma nota fiscal de um piso, tributariamente não vai ter impacto algum. Claro que, como eu mencionei antes, se eu for vender aquele imóvel, o impacto disso é de se eu não comprovar esse gasto, esse valor vai ser tributado. Mas, fora isso, o fato dessa informalidade, se eu vou construir para mim morar, não tem impacto nenhum, salvo essas questões de garantia mais relacionadas à parte de engenharia mesmo. E a mão de obra, por quê? A mão de obra, sim, ela vai chegar ao final do empreendimento por questões, de novo, da certidão previdenciária, a ausência de mão de obra, volta a dizer, vai te fazer a pagar mais INSS do que deveria. E além disso, é claro, né, hoje você ter uma pessoa no canteiro sem a formalização, a gente sabe, tem alguns indícios, a gente ouve de clientes da fiscalização, né? Mas depende do local que você está construindo, né, o entorno, a vizinhança, pode fazer denúncia. Então, é comum a gente ouvir, e quando vem a denúncia, vem o Ministério do Trabalho. Se não tem empregados registrados, ele vai deixar autuação. Então, é muito... o empreendedor, aí, o construtor, tem que ter essa cautela e de identificar as consequências de não ter a formalidade. É claro, eu não estou dizendo aqui que não tem como você fazer uma obra 100% formal. Hoje em dia, infelizmente, no Brasil, a carga tributária vai onerar muito o preço do metro, então inviabiliza, sim, inviabiliza. Mas entendendo as consequências da informalidade no bolso, principalmente o risco que eu estou assumindo, é o mais importante. Então, assim, eu tenho que mitigar o meu risco. Eu vou iniciar uma obra, faz um estudo prévio. É comum, nos casos dos clientes que vão construir, antes da construção, a gente pega o projeto, o quadro de áreas e faz já o estudo do quanto que o fisco, por exemplo, entende que ele deve ter de mão de obra para fazer aquela construção. Com isso, ele vai conseguir manter, a gente vai dizer, uma aparência de legalidade, no sentido de chegar ao final e tirar sua certidão previdenciária, de manter a regularidade contábil, de atender o fisco. Enfim, é importante, mais uma vez, sem ser repetitivo, mas o sendo... entenda os riscos que corre para poder fazer a gestão da melhor forma possível, né? Então, eu entendo que as informalidades que mais impactam na construção é a mão de obra, por trazer risco, claro, de um acidente num canteiro de trabalho. Já tivemos casos de clientes, sim, informal. O que acontece? Até tempos atrás, antes da instituição do e-social, você conseguiria fazer, por exemplo, um registro retroativo. Hoje não dá mais. Se eu der um acidente no canteiro hoje, e o empregado não está registrado, eu não consigo, né? Isso vai chegar, por exemplo, a empresa contábil amanhã. O registro vai se dar naquele dia, mas já teve o acidente, já tem uma série de informações. Você tem que subir o registro já com o exame de admissão. Então, a empresa acaba sendo penalizada, ou o empreendedor acaba sendo penalizado com isso, porque, por exemplo, a Previdência não vai pagar benefício para alguém, sem dúvida nenhuma, sem vínculo de emprego. Então, é importante entender esses riscos. Uma grande saída que o pessoal tem usado muito na construção civil é o MEI. O MEI tem sido, assim, vamos dizer, uma pandemia de MEI, principalmente quando instituíram o MEI da construção, né? A Receita Federal, inclusive, mudou a instrução normativa de incidência tributária, em que a construção civil é um dos segmentos em que eu tomar serviço de MEI, eu tenho que pagar previdência privada, 20% do INSS. É a única atividade que você contrata também separa. Por quê? Porque o MEI vai ser equiparado a contribuinte individual na construção civil. Mas é uma alternativa. É claro que, né, esse MEI no canteiro,
tem que ter alguns cuidados também, né? Aquela situação. O que é um vínculo de emprego? É a pessoa manter a habitualidade, subordinação, pagamento sucessivo. Por mais que ele vista a roupa do MEI, se ele tiver esses requisitos, é claro que na Justiça do Trabalho ele ganha. Mas o MEI vem, sem dúvida, ele vem para ser uma alternativa previdenciária. Se o cara se acidentar, ele tem para onde correr. E para regularização de obra. Mas também ele gera custo, né? O MEI hoje que você contrata, ele gera custo previdenciário de 20%. É certo que tem alguns amigos construtores que me perguntam isso. Fala, Hugo, mas eu já tentei colocar o pessoal como MEI, os pedreiros não querem, eles não aceitam, eles querem continuar do jeito, porque tem que abrir uma empresa no nome do cara, aquela coisa toda. E aí eu já escutei outras pessoas falando assim, mas eu resolvo isso, eu mesmo vou lá e abro o MEI pro cara, né? E eu controlo tudo, eu pago lá a taxinha pro cara, aquela coisa toda. Dúvidas que ficam. Primeiro, como você, César, convenceria os pedreiros, azulejistas, eletricistas, encanadores, profissionais da construção a abrir um MEI, né, se eles estão na informalidade, porque eu vejo que é um caminho melhor, e se é certo ou não o empregador, né, ou ali aquele que está Sim. oferecendo o serviço, não pode falar nem que é o empregador direito, né, por conta dessas três questões que você falou, pode ou não abrir o MEI para o cara e, enfim, cuidar ali do dia a dia da empresa. Você sabe que a instrução normativa que foi revogada, se ela tivesse sido mantida, seria um bom argumento para convencê-lo a ter um MEI, né? Porque o monitoramento do Pix, ali da movimentação, que a maioria faz pagamento por Pix, né? Seria um dos argumentos. Bom, se você não se formalizar agora com essa nova legislação, a sua chance de ser autuado é grande. Então, seria um argumento. Apesar de que existe ainda o monitoramento da Receita Federal pela movimentação bancária. Mas essa é a maior dor, Hugo. A pessoa está habituada, né, a não ter formalização, porque é muito comum, né, o efeito migratório. O pessoal vem do Nordeste para trabalhar, chegando perto de novembro já começam a fazer as coisas, vão embora e volta agora tudo em janeiro. Então eles não querem essa formalização. Eles sentem... teve uma vez, né, um exemplo de um cliente que a gente foi fazer uma reunião exatamente disso, né? Então ele reuniu o pessoal de canteiro de obra, a gente foi lá para tentar convencê-los da importância, tinha acho que um pouco mais de 30 trabalhadores ali, e desses 30, apenas 5 se convenceram ou se formalizaram. O restante não. Então essa é uma dificuldade. É você convencê-lo, você informá-lo que não, você vai estar coberto, você vai ter a possibilidade de aposentadoria, você vai estar coberto com eventual acidente de trabalho, auxílio doença. Isso não convence, eles preferem que o dinheiro esteja na mão, eles se sentem presos. Eu entendo que essa é uma das maiores dificuldades do construtor. Eu procuro dizer que o caminho de convencer é esse, mostrar o lado bom, que é como eu mencionei, contar o tempo para aposentadoria, ele está coberto por um seguro previdenciário para o caso de estar inapto para exercer a atividade laborativa. E o empregador, ele pode fazer pelo... Veja, poder não pode, mas é isso que acontece na prática, né? Porque o empregador, já vi casos de sem imposição, até para trabalhar aqui você vai ter que ter um MEI, né? E por que não é que não pode, eu não recomendo que assim o seja, porque a relação entre MEI e contratante, uma incorporadora, ela é de pessoas jurídicas. Então parte de um princípio de que teve a liberdade de um e outro em contratá-los. Mas a gente vê que é imposição. E o cara, na maioria das vezes, já tivemos casos, a gente vê que a pessoa que abriu o MEI nem sabia que tinha MEI aberto. Enfim, é bem complicado essa situação no canteiro de obra quando o pessoal vai por MEI. Funciona, tem que ter cautela, porque na maioria das vezes o cara não vai pagar guia. E como você mencionou, uma alternativa que a gente vê alguns contratantes, né, para não dizer empregador, mas algum contratante pagar a guia para o cara, resolve para ele manter a regularidade do MEI dele. Mas é difícil de você daí quebrar a questão do vínculo de emprego. É importante ter isso em mente. Tendo isso em mente, segue o jogo. Eu acho que hoje o MEI ele é mais uma alternativa para essa questão do acidente de trabalho, né? Exato. Do cara encostar ali, é uma boa alternativa, porque na informalidade, meu amigo... adota. E é isso que acontece. Exatamente. A Previdência não vai pagar e, claro, o empregado ele vai se movimentar para, enquanto não puder trabalhar, tá recebendo. Então, a gente acompanha casos assim e acontece bastante. Agora a questão do vínculo empregatício mesmo ali é problema, porque você vai contratar um pedreiro, até se ele não for tanto, você também não vai aceitar que o cara chegue a hora que ele quer na obra, saia a hora que ele quer, né? Aí começa a ter outros tipos de problema, porque se você falar, por exemplo, para o cara fazer o que quer,
Se já trabalhando com horário, na segunda, na sexta ele não aparece, né? Você imagina se tiver horário. Não tem jeito, não tem jeito. Se não tiver, né? Bom, legal. Acho que a gente agora conseguiu explanar bem o cenário da construção, explicar para as pessoas essa questão da informalidade, até acho que fez mais sentido na cabeça das pessoas. Agora, por que que de fato não pagam os impostos ou as pessoas procuram fugir disso, né? O que que leva as pessoas a terem esse tipo de atitude? Acho que agora é legal falar um pouquinho sobre essa questão do Pix, né? Que estava muito em alta, a gente fala de Pix, mas eu teve até amigos que falaram assim para mim assim, ô Hugo, mas é fácil resolver esse problema, vamos começar a mandar boleto para turma. Aí eu falei, então tinha que estar falando do boleto, né? Na verdade, assim, era de transação, né? Exato. Era sobre transação, é um assunto que, como você vai explicar, ele já estava em pauta há muito tempo atrás, mas agora, né, com o advento também das mídias digitais, rede social, ganhou uma relevância, né? Exatamente. E acabou tomando uma proporção bem ampla. Bom, primeiro, assim, explica um pouco do histórico, Uhum. né? Que é legal você falar que já existia isso e tal. Falar um pouco da divergência das pessoas entenderem o que é monitoramento e o que é fiscalização, o que é taxa, Uhum. né? E talvez até legal também a gente falar da palavra Pix, né? Do quão isso foi relevante. Talvez se tivesse falado boleto bancário, não teria acontecido tudo isso, né? Exatamente, é verdade. É, existe e voltou a existir, né? Desde 2015, a Receita Federal ela acompanha a movimentação financeira de pessoa física e de pessoa jurídica. A partir de setembro de 2015, Instrução Normativa, se não me falha a memória, 2149, ela instituiu o acompanhamento. De que forma? A Receita, na lei, na norma, obriga os bancos, através de uma obrigação chamada financeira, a informar os saldos e a movimentação das pessoas físicas que movimentarem acima de R$ 2.000 e de pessoa jurídica que movimentar acima de R$ 6.000. Né? Nessa instrução que voltou a ter efeito, ela mencionava saldos e movimentação. Ou seja, então a Receita Federal ela já tem as minhas informações financeiras desde 2015, mas de uma forma totalizadora, vamos dizer assim. Ela sabe quanto o César movimentou em determinado banco, aquela quantidade. Né? Não tinha possibilidade de identificar as pontas, né? Ou seja, quem me pagou e quem eu paguei, para quem eu destinei o meu dinheiro. Então, mas isso já existiu. E a gente até, alguns clientes receberam algumas notificações da Receita Federal questionando a movimentação financeira. Isso eu estou falando ali antes da pandemia ainda, 2018, 2019, através da notificação eletrônica no portal da Receita, quando a empresa está sem movimentação. A empresa, você se declara inativa, por exemplo, a Receita questiona, mas peraí, você tem movimentação financeira? Então, a Receita já acompanha. Só que tem a questão do sigilo também, Hugo. Então, é assim, em que pese o fisco ter essa informação, para ele utilizar, ele tem que ter a quebra do sigilo bancário, né? Ou seja, ele não vai conseguir identificar quem te pagou e para onde você mandou sem que tenha uma autorização para isso. E muito menos ele pode utilizar isso a favor para fiscalizar. Né? Então, o que a Receita hoje tem? Ela tem uma base de dados monstruosa de informações que ela pode acessar a qualquer momento. Né? Hoje a gente sabe que a nossa Receita Federal é uma das mais tecnológicas do mundo, né? Vem outros países aprender como a gente faz as coisas por aqui. Então, as informações eles têm já. Quando veio em setembro, agora do ano passado, de 24, a nova instrução normativa, aí sim, fazendo referência especificamente ao PIX, né, para monitorar a movimentação, o que o governo quis com isso? Ele quis implementar, pavimentar, melhor dizendo, a identificação das pontas que estão identificadas no PIX. Quem me mandou o dinheiro e para onde eu mandei, através dessa metodologia que já é do Banco Central, né? Diferente de TED, diferente do antigo DOC, essa é uma tecnologia dos bancos, né? Mas o Pix não. É uma tecnologia inventada, criada pelo Banco Central, é do governo. Então ele queria pavimentar isso daí para poder identificar as origens e, mais uma vez, ter mais informações para saber como ele vai triar essa informação e fiscalizar, quem ele vai fiscalizar. Mas até chegar no procedimento fiscalizatório, ele tem que iniciar o que a gente chama de... A gente chama não, que a legislação determina como ordem de serviço, para daí começar a questionar o contribuinte e nesse processo fiscalizatório, aí sim,
pedir informações detalhadas das eventuais movimentações que ele alega inconsistência. A gente sabe que, é claro, a Receita Federal não tem braço, não tem capacidade para fiscalizar todo mundo. Aí quando veio essa instrução normativa que menciona o Pix, a gente viu aí nas redes sociais o pessoal até confundindo, alguns mencionando que ia ser taxado o Pix, né? Outros corretamente mencionando que o Pix ia ser monitorado. Então isso virou uma febre e o governo sentiu que aquilo estava agindo negativamente em desfavor dele, né? Não à toa revogou isso agora no começo do ano. Mas uma coisa é a Receita coletar as informações, tendo a base de dado dela, e outra coisa é ela iniciar um procedimento de fiscalização. Para ela iniciar um procedimento de fiscalização, ela tem que notificar o contribuinte que identificou alguma irregularidade e solicitar aí sim para o contribuinte informações. Então, por exemplo, se ela identificou que de janeiro de 2021 até dezembro de 2021 eu movimentei dinheiro que está descompassado com o que eu declarei na minha física, ela vai me notificar, falar, César, apresente a sua movimentação bancária para identificarmos os seus ordenados, por exemplo. Aí, a partir daquilo, eu fornecendo, ela tem a possibilidade de me questionar, mas peraí, você declarou 10 e movimentou 100, de onde é esse 90 de diferença? Então, assim, ela tem a informação. Com base nessa informação, ela vai começar a triar para identificar quem vai valer a pena fiscalizar ou não. Né? A gente viu, mais uma vez, nas redes sociais, mas, pô, então quer dizer que a doceira que consegue fazer 6, 7 mil, ela vai começar a ter que pagar imposto? Ainda não. Eu não duvido que isso poderia vir, como, né, por exemplo, já foi a CPMF. Né? A gente lembra da CPMF, ela tributava a movimentação financeira. Não é difícil para o governo instituir uma forma rápida de arrecadar, tributar o PIX, mas isso não foi tributação ainda. Ele tem informações de qualidade para poder aí sim iniciar um procedimento de fiscalização. Viu? É que assim, é exatamente o que você falou. A informação foi monitorar a transação. Mas a gente que enxerga um pouquinho lá para frente, né? A gente enxerga que esse era um primeiro passo para um segundo que poderia ser a fiscalização, né? Não dá para sair fiscalizando se você não monitora, Exato. né? Então, qualquer entendedor ali visualizou que assim, poxa, realmente não estão falando de fiscalização, né? Até por conta do impacto do vídeo do Nicolas lá, muita gente enxergou isso de forma positiva porque falou assim, bom, a gente já conseguiu derrubar o primeiro passo, né? Tem muita gente que enxergou dessa forma. Então quer dizer que o próximo passo, que seria a fiscalização, passou a ser mais difícil se eles não conseguirem monitorar, né? Se ainda é uma informação relativamente sigilosa, né? Acontece que assim, a questão dos braços que você falou realmente é difícil, porque quantos Pix eu fiz hoje já? Até 3 horas da tarde. Quantos você fez? Né? Você imagina a quantidade de informação por CPF, CNPJ, né? E não era só Pix, tinha também transação até de cartão de lojas, né? Sim. De cartão de crédito, enfim. Exatamente. O detalhe é esse também, nessa instrução do ano passado, como anteriormente, por exemplo, não existia tanto banco digital, instituição de pagamento. Então, nessa norma nova, por exemplo, os bancos digitais, eles não estão nessa obrigação de enviar informação. O banco tradicional, sim, que chamou instituições de pagamento. Então, elas haviam sido inseridas nessa obrigação. Então, por exemplo, hoje se eu tenho um Nubank, esses bancos digitais, você pode falar o nome agora? Já pode, não tem problema. Mas enfim, esses bancos digitais, eles não têm essa obrigação. Porque são instituições de pagamento. Então, eles iriam ter essa obrigação, ou seja, o volume de informações do fisco ia aumentar. Então, continua sem. Cartão de crédito, ele já monitora desde de sempre também, 2015. Mas, de fato, né, você vê, ia ter bilhões de informações que, claro, ele ia partir de um sistema fiscalizatório piramidal. Aquilo que tem um maior volume, com indício grande, para iniciar uma fiscalização, né? O pessoal que está na base dessa pirâmide poderia ser fiscalizado? Poderia, né? A gente sabe que a tecnologia permite cruzamentos automáticos sem interação humana. Né? E com inteligência artificial, a tendência é que... E é exatamente isso, Hugo, que a gente tem que tirar de conclusão disso. Foi um primeiro passo, sem dúvida, que o governo deu para que possa ter mais informações, porque o segundo passo ia ser fiscalizar. E uma fiscalização, a intenção, sem dúvida, é arrecadatória. E aí, assim, pensando nesse cenário, de que isso não houvesse acontecido, né, de derrubar essa questão do monitoramento. Voltamos ao cenário sem o vídeo do Nicolas. Todo mundo está falando que foi o vídeo do Nicolas que contribuiu. Eu também concordo que teve uma relevância
absurda de visualizações e foi incrível, né? Parece que o vídeo começou a ser divulgado de uma maneira gigantesca no mesmo dia o negócio, né? O dia seguinte, foi alguma coisa assim. Mas suponhamos um cenário aí sem essa situação, né? Que estivesse, de fato, monitorando o Pix, né? Eu confesso que eu cheguei no dia que eu falei com você para a gente gravar aqui, que você até me mandou a notícia, falou, ó, Hugo, já mudou um pouco o cenário aí, né? Eu tinha feito pela manhã uma reunião com a minha contadora, perguntando para ela o que eu iria fazer, né? E eu estava preocupado com 3 personas aí. Estava preocupado comigo, obviamente, né? Por conta das obras da informalidade que eu falei, dos contratos que já estavam acontecendo e dos contratos que estão na iminência de acontecer, porque você já deu o preço, o cara já escolheu a opção, né? Exato. E o que acontece muito cá entre nós na construção civil é o cara que vai fazer uma casa de alto padrão e acaba já fazendo uma casa maior do que pode pagar. Então a casa já fica maior do que o bolso, né? E aí quando você olha para um cenário de imposto, como você falou lá, de X mais 1, né? Que é quando tem o imposto, ou sem imposto X menos 2, né? O cara vai no X menos 2, Exato, né? Então, putz, imagine eu chegar para os caras que já estavam lá com um contrato na mão, X mais 1 vai ter que ser daqui para frente, cancela esse contrato. Eu não sei o que aconteceria, né? E aí, assim, então eu estava preocupado comigo, eu estava preocupado com esse cara, porque esse cara, né, por mais que o dinheiro dele muitas vezes tem origem, o cara trabalha, já paga o imposto, recebe aquela coisa toda, mas é um cara que ia ter que acabar pagando pedreiro com cédula, né, que já estava todo mundo pensando nisso. Então já ia voltar a questão de insegurança, como os próprios pedreiros falavam na obra, nossa, voltamos para trás, vamos ter que começar a receber o dinheiro aqui na obra, olha o problema disso, né? E a gente já se livrou dessa insegurança. Antigamente, quando você ia lá na obra com dinheiro, que eu já peguei essa fase, pô, todo mundo ficava meio assim, né, meu? O cara vai chegar com dinheiro, aí puta, perigoso, né? Inclusive, já vi situações assim, putz, lamentável que aconteceu por conta de dinheiro, movimentação com dinheiro, né? E em terceiro, eu estava preocupado mais ainda com os empreiteiros. Porque o empreiteiro é o cara que pega o montante da equipe toda, né? Através do Pix e repassa, né? E aí os empreiteiros já estavam falando assim, poxa, será que não vão ter que mandar ali cada funcionário que eu tenho aqui, cada Pix, o quanto cada cara vai receber, o cliente vai começar a fazer a transação individualmente para cada. Pode ser que seja esse o caminho. Puta, mas daí o cara vai saber quanto que eu ganho, e já fica aquele negócio na cabeça, aí você fala, nossa, que situação, vai ser difícil de explicar isso para todo mundo. E aí, se fosse de fato em vigor, é mais ou menos por aí? Sim, veja, eu entendo que se tivesse vigorando, como deveria estar agora em 25, teríamos que ter mais cautela. Principalmente quem movimenta dinheiro de terceiro na conta através do Pix, que é como você mencionou do empreiteiro, né? Ele recebe da equipe inteira e ele faz o repasse. Então é aquele cara que fica com o percentual dele, mas na conta ele movimentou 100 mil, mas só 20 é dele. Os 80 ele repassou para a equipe, por exemplo. Como que esse tipo de pessoa ia se elidir de qualquer problema? Ele ia ter que ter um cuidado de comprovar que o dinheiro não era dele. Aí a Receita Federal, né, a gente sabe que tem informalidade, fala, tudo bem. Então quer dizer que você pagou o seu João, cadê o recolhimento previdenciário? Então, assim, ia aumentar exponencialmente o poder fiscalizatório da Receita nesse sentido. Né? Por mais que você coletasse, você tivesse um controle da origem e do destino do recurso, isso não bastaria. Né? Porque você destinar recurso para pagar alguém envolve obrigações com encargos sociais. E sabe que não vai ter. Né? Então, de fato, eu ouvi muito de cliente mencionando, então, será que se o cara me gerar um boleto e o cheque, dinheiro, né? Então, voltou-se a se pensar em alternativas, né? Teve até um cliente que fez uma questão, vou pensar em Bitcoin. Eu falei, você está acreditando que o cara no canteiro esquece? Não, mas para o empreiteiro, eu falei, esquece. Então, se pensou em muitas alternativas para que não usasse a ferramenta do Pix. Mas das pessoas, dos clientes que vieram nos consultar, eu mencionei, gente, não vai adiantar você usar boleto ou cheque. Por quê? Porque a tua movimentação bancária que vai estar sendo acompanhada. É claro que daí não vai identificar a origem nem o destino, mas vai saber que você está movimentando eventualmente acima daquilo que você declara. Né? Então, se isso entrasse em vigor, eu entendo que o próximo passo do fisco, e não deveria ser em tão longo prazo,
seria sim de iniciar a fiscalização em massa de notificação eletrônica, né? Notificação eletrônica pedindo para prestar esclarecimento, o que aí sim ia trazer problema para todo mundo, porque empreiteiro não... São raros que se formalizam, como a gente começou a falar no começo. Quando que o cara é formalizado? Quando ele vai trabalhar com grandes incorporadoras, com os players grandes. Fora isso, o empreiteiro que vai trabalhar com um pequeno incorporador, ele vai sair da informalidade para ele ter um preço de metro melhor e conseguir colocar mais dinheiro no bolso. A prática é isso. Agora, o cara que vai ganhar em escala para pegar obra grande é outro perfil. Daí esse sim vai estar submetido ao imposto, porque senão ele não consegue nem pegar aquela obra. Então, são perfis diferentes, mas esse Pix ele viria sim para trazer mais ferramenta para o fisco. Legal. Não me julguem mal pelo que eu vou falar agora. Eu só estou tentando olhar com uma outra perspectiva aqui, de uma conversa que eu tive com uma pessoa bem séria sobre esse assunto, que foi o seguinte. Se de fato começasse a fiscalizar, talvez não haveria um movimento de formalização. Já tivemos esse raciocínio lá com a equipe, e assim, vamos pensar, a gente gosta de pensar sempre o lado bom. E ele tem. De fato que se houvesse monitoramento e fiscalização, naturalmente a formalização ia aumentar. E hoje em dia, numa obra, num canteiro, um empreiteiro, um prestador perde ou ganha um serviço pelo preço. É claro que alguns com a sua especialidade, em que pese o preço ser maior, ele vai ser contratado, etc. Mas boa parte é o preço. Se eu tenho uma taxação em equidade para aquela atividade, independente de se eu vou emitir nota ou não, né, seja fiscalizando ou até tributando o PIX, por exemplo, sem dúvida que sim. Eu tenho uma equidade, eu aumento minha formalidade, então eu vou ter aquele patamar, né, eu vou chegar naquele platô em que todos vão estar em pé de igualdade. Aquele empreiteiro que tem empresa que recolhe imposto, ele não vai se sentir mais prejudicado por aquele outro que não tem a formalidade. Então, se o meu preço do metro é 10, o do outro é 7, como é que ele consegue? Entra nessa série de discussão. Então, sim, o lado bom seria isso. Todo mundo pagando um pouco, estaríamos todos num pé de igualdade para, né, não ter mais essas questões de um ganhar em detrimento de um ser formalizado e o outro não. É isso. É exatamente esse ponto que eu estava na conversa. Porque eu hoje, que tenho uma construtora, eu disputo muito com o empreiteiro, né? E aí, assim, ele tem custos, né, que eu não tenho, mas eu tenho muitos outros custos que ele não tem. Então, por exemplo, eu nunca vi um empreiteiro aqui da região que tenha um escritório como eu tenho para atender os clientes. Geralmente atende ali no canteiro de obra. Então, eu já tenho um custo de escritório, né? Se eu tenho um custo de escritório, eu tenho um custo, às vezes, né, de um funcionário que está dentro do escritório, esse tipo de coisa. Então, já isso faz com que ou eu esprema a minha margem, né? Ou, né, enfim, aumente o meu custo e aí o cliente vai ter que enxergar essa diferença. Quando a gente fala, então, nessa questão da formalização, aí piorou. Porque o meu sonho é que todo mundo esteja ali formalizado dentro do canteiro de obras, né? Que está todo mundo ali, não só para fins fiscais, enfim, mas trabalhistas também, né? E na prática, se eu colocar todos esses custos, eu não sobrevivo, não fecho negócio. Exatamente. Né? Então, até quando eu estava conversando lá com a contadora, eu falei exatamente isso. Eu falei assim, olha, eu preciso me colocar numa situação em que eu não prejudique o meu negócio de existir, né? Então, eu preciso estar numa situação em que todas as outras pessoas vão caminhar para isso também, senão eu vou estar nadando sozinho, aí... Exato. E você sabe que a reforma tributária vai impactar muito nisso, porque a metodologia de a gente apurar imposto vai mudar significativamente. E de que forma na construção? Vai ser o que a gente chama de imposto sobre valor agregado, né? O que é isso? Eu vou me creditar do que eu gastei no meu canteiro de obras para reduzir o quanto eu vou pagar pela venda do imóvel ou pela prestação de serviço. E claro, eu vou me creditar quando? Quando o produto que eu comprei ou o serviço que eu tomei, se na etapa anterior ele pagou imposto. Né? Ou seja, então, se eu sou uma incorporadora que eu sei que eu vou pagar imposto na venda do imóvel ou uma construtora numa prestação do serviço, se o meu insumo, seja material ou mão de obra, for informal, eu não vou ter o crédito da CBS nem do IBS. Quando eu for pagar esses tributos, eu vou pagar o imposto maior. Né? Então, imagina, vamos dar um exemplo simples aqui. Se eu vou vender uma casa de 500 mil, eu gastei 300 mil para construir ela.
Vamos também dar um exemplo genérico aqui, que a alíquota fosse de 10% de CBS. Então eu ia pagar 10% de 550, mas eu ia me creditar de 10% de 330, eu ia pagar 20, que é a diferença de um para o outro. Se esses 300 eu não tenho formalização, ou seja, se o meu fornecedor de material não emitiu nota, ele não pagou imposto, eu não posso se creditar. Se o meu prestador de serviço não emitiu nota, não pagou imposto, eu não posso me creditar. Então, se de 300 eu não tenho nada, eu pago os 50, que é o da venda, e não os 20, que seria a diferença. Então, eu entendo também o que a reforma tributária já está vigorando, não digo que vai formalizar todos, mas vai também ter uma triagem natural no mercado das empresas que estão formalizadas, elas vão conseguir alguns trabalhos que outras, infelizmente, não vão conseguir. E como um construtor, eu consigo, de certa forma, gerar algum benefício para o meu cliente que seja mútuo? Então, por exemplo, eu estou formalizando o meu negócio, né? Seja através da reforma tributária que eu vou precisar fazer isso, né? Ou se fosse através dessa questão do monitoramento / fiscalização que viria no futuro aí, de falar assim, ó, então a partir de agora eu vou te fornecer nota fiscal, o pedreiro lá, o empreiteiro vai te fornecer nota fiscal, todo mundo vai fornecer nota fiscal. Então, sei lá, fala uma alíquota para mim aí, uma alíquota média. 16,33, hoje a alíquota média do lucro presumido prestação de serviço. 16,33. Então, suponhamos que o cara tenha lá um contrato de mão de obra de R$500 mil, ele é pagar 16,33% só de imposto. Isso, exatamente. Só de imposto. Então, aumentaria pelo menos 16,33% o custo que esse cara vai ter na obra. Exatamente. Né? Ótimo. Aí esse cara vai lá e fala, então tá bom, eu vou pagar os 16,33% aí, todo mundo vai ficar formalizado aqui dentro desse canteiro. Tá. Que benefício ele tem de pagar esse 16,33%? Entendeu? Perfeito. Isso. Volta lá no começo, né? Aquela coisa de ordem prática, que benefício ele tem? Primeiro ele vai ver o desbenefício, vamos dizer assim, que é pecuniário. Né? Ele vai pagar, ele ia gastar 500, ele vai passar a gastar quase 600. Ok. O que ele tem que pensar? Tudo tem um lado bom, né? O que ele tem que pensar? Ele vai estar, a obra dele vai estar conforme, né? Ou seja, risco de fiscalização, eu diria que nulo, risco previdenciário nulo, risco trabalhista, se todos foram formalizados, nulo. Não digo nulo, porque sempre pode aparecer uma coisa ou outra, mas mitigado, pelo menos. Então, assim, ele tem que pensar nisso, nos riscos que ele deixa de ter. Benefício direto seria isso. Né? Não vai ter, bom, agora com isso eu consigo habilitar. Não. Ah, mas isso eu me torno crédito. Não, também. Então, assim, um benefício pecuniário não existe. Existe o benefício de redução de riscos, Hugo. Não tem um benefício direto no qual você vai usufruir imediatamente. Você deixa de correr riscos. Infelizmente, não tem nada direto. Não tem uma contrapartida imediata, por exemplo. E talvez até, dependendo do tamanho da obra, eu posso estar falando besteira, me corrija se eu estiver errado. Mesmo que ele tenha toda a mão de obra formalizada, bonitinho, contribuindo lá com a Previdência, dependendo da obra, mesmo que ele junte tudo isso, ainda ele não consegue abater integralmente, né? Exatamente, é isso. Principalmente se for pessoa física. Por quê? Porque a receita ela parte de um cálculo padrão, baseado no CUB, vinculado ao VAL, então ela chega num determinado valor. Se você recolher ao longo do seu empreendimento tudo certinho e não atingiu aquilo, a gente tem que identificar qual foi o gatilho. Se eu consegui performar muito bem no preço do meu metro, está abaixo do padrão de mercado, então ok, paciência, mas eu vou ter que pagar a diferença? Se for na pessoa física, tem como planejar a obra, como você mencionou. Assistam aí o podcast que tem de planejamento previdenciário, que certamente lá tem dicas nesse sentido, de você não pagar. O cara que formalizou tudo só vai pagar se tiver alguma coisa errada. Uhum. Se ele deixou de cumprir com algum requisito. Já que está indo para o caminho da formalização, cumprindo os requisitos, vai ser raro de chegar ao final e ter diferença a pagar. Como eu falei, salvo se ele conseguiu performar muito bem na mão de obra, de pegar preço bem abaixo do mercado. O que a gente sabe também que é bem difícil, né, Hugo? Só que aí a galera tá me escutando, tá falando assim, mas Hugo, você tem que entender um negócio. Quando você vai lá e paga o INSS da obra, né, que você tem maneiras de performar melhor com relação a isso, e não paga esses impostos, continua na informalidade, o custo é muito menor do que se você tiver, né, o imposto do 16 e pouco, ou menor que seja, né? Realmente é menor, né? E a gente volta a falar, você está pagando pelo risco, né? Por não ter esse risco, né? Isso. Só isso. Infelizmente é só isso. Você
está querendo não correr riscos. A gente vê casos de cliente que sim, formou 100% formal, não corre risco, mas daí já é um produto SBP, como alto padrão, como vocês fazem, ou médio padrão. Minha Casa Minha Vida não tem como você optar por não correr risco e parar a operação em pé num segmento desse. Então, benefícios é pensar nos riscos que você deixa de correr. Tentar acalmar o coração nesse sentido, senão não consegue. Legal. Se, César, você fosse o novo... Quem que é o ministro que cuida dessas questões? Fazenda, Haddad. Da Fazenda, né? Se você fosse o novo Haddad, lá, que conselho você daria para o nosso presidente para poder formalizar a mão de obra da construção civil? Rapaz, complicado, né? A gente sabe assim que os grandes players já são formalizados, muito mais pensando em benefício, que é essa questão previdenciária de regularização de obra. Mas se a gente pensar no pequeno construtor, Hugo, ou na pessoa física que quer empreender, não é comum, né? A gente tem muitos clientes assim, que a pessoa tem uma atividade e em paralelo ele vai construir uma casa para vender. Esse perfil é o mais difícil, porque é o que vai querer o benefício para se formalizar. Mas se ele não enxergar um benefício imediato, ele não vai se formalizar. Dos clientes que nos consultam, a gente mostra isso. Bom, você fazendo assim, você deixa de ter esses riscos, mas a maioria ainda escolhe o risco. Então, assim, eu entendo que não tem uma receita mágica ou uma receita de bolo em que todos passem a se formalizar, porque vai ter sempre o espertinho que não vai se formalizar, vai ter um preço menor e vai puxar o preço para baixo, e como você falou, ou você vai trabalhar com uma margem muito justa, ou você vai também sair da formalidade e entrar na informalidade para poder parar em pé, pagar as contas, né? Então, eu entendo que teria que ser um trabalho de consciência, muito mais de educação, no sentido de conscientizar que se todos estão formalizados, todos estão em pé de igualdade para poder ofertar o trabalho. E tem trabalho para todo mundo, né? Mas é muito mais trabalho de conscientização do que de encontrar uma alíquota baixa que favoreça a todos, não é por aí. Por mais que fosse 1% alíquota, vai ter gente que vai estar formalizando para poder, e vai ter gente que vai pagar, isso aí é 1% mais barato. O cara vai lá. Então é um trabalho muito mais de conscientização e educação, viu? Até você falando agora da questão da formalização, eu não vai dar tempo nesse episódio, mas fica para um convite para um próximo, porque naquele podcast que a gente falou sobre INSS, que foi com a Carla, que está no canal, a gente acabou não explorando o que as pessoas, empreiteiros que eu falo, até construtoras, devem pagar para ter um negócio formal, né? Porque tem gente que fala assim, no lucro presumido, para a gente isso aí é difícil de entender, né? No lucro presumido, 16,33%, mas o que consiste esses 16,33%? Como a gente estava falando aqui antes, você tem lá o PIS, o COFINS, algumas coisas que já não vai existir mais. Você tem uma reunião de coisinhas que você vai juntando ali, de impostos, não sei, de encargos, para você chegar no máximo, né? Exato. Esse é um ponto bem interessante, Diego, porque de fato é isso. O construtor que quer ser formal, ele não sabe nem como se formalizar. Então é importante ele procurar um profissional adequado que atenda o segmento exatamente para isso. Para ele saber, bom, se eu quero ser formal, eu sei o que eu tenho que seguir. E às vezes ele vai saber, eu vou ser formal para atender determinado trabalho e determinado outro trabalho, não necessariamente eu vou ter que seguir por uma linha da formalidade, mas ele entendendo os custos, a carga tributária a qual ele vai estar submetido, ele vai saber como ofertar o preço dele. Então, sem dúvida. E é bem complexo, né? Porque a gente vai falar tem Simples Nacional, dá para caber dentro de uma prestação de serviço de construção, lucro presumido, o lucro real não há que se falar, é caro. O RET, hoje em dia, você consegue ter RET para casa isolada, né? Antes era só para incorporação imobiliária multifamiliar. Hoje, se eu vou construir uma casa, por exemplo, uma casa de alto padrão, como você mencionou, construir para vender para terceiro, compensa demais fazer a incorporação dessa casa isolada e optar pelo RET. Você derruba de 6,5% para 4%, você ganha 2,5% desse VGV dessa casa. Então, dá para ter uma economia bacana. Então, tem vários caminhos aí que, dentro da formalidade, você consegue ter economia e diminuir o seu risco, e senão anulá-lo. Legal. A gente pode fazer um podcast só sobre isso, então, explicar essas diferentes modalidades que tem aí, né? E explorar um pouquinho dos prós e contras de cada uma delas voltados para a construção. Legal, à disposição. Legal. Bom demais. Gente, se você chegou até aqui, ficou confuso, a dica que eu dou volta a assistir tudo de novo, né?
que o livro lido pela segunda vez faz muito mais sentido do que pela primeira, né? Então, esse podcast eu tenho certeza que vai ser dessa forma também. César, obrigado por todos esses esclarecimentos, pela sua disponibilidade. Confesso que para nós, engenheiros, arquitetos, enfim, até os clientes, essa sopa de letrinha, esses conceitos, eles não são fáceis, Não, sem né? dúvida, sem Eles não dúvida. são fáceis. Mas você conseguiu ser didático e fazer com que as pessoas entendam os reais motivos do porquê da informalidade, do que aconteceria, e até assim, de um cenário mais inteligente aqui que os construtores deveriam fazer, que é sempre procurar um contador, de preferência especializado na construção, por isso que eu deixo a recomendação aí da Rosário Contabilidade, né, que atende o Brasil todo com essa especialização de construção civil. Então, seja imobiliária, seja construtora, seja empreiteiro, seja profissionais autônomos como engenheiro, arquiteto, né, seja você também uma construtora, grande incorporadora, né, o César, ele atende. Falei certo? É isso aí. Boa, então já está feito aí o merchan. César, Valeu. obrigado pelo papo, né, as pessoas que gostarem, quiserem comentar, quiser seguir o César lá, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? O meu no Instagram, né, @ces de César Rosário, CS Rosário. Lá tem, a gente produz conteúdo. E da Rosário Contabilidade também, Rosário Contabilidade, né, Vitória? Rosário Contabilidade, lá tem bastante conteúdo também falando de construção civil. Legal. E Professor das Obras em todas as plataformas ali das redes sociais, Instagram, a gente tá no TikTok, enfim, no YouTube aqui tem muito conteúdo. Esse conteúdo mais burocrático que eu trouxe aqui hoje não é o nosso grande forte, né? Eu sou da gestão de canteiro de obras, então a gente traz muito assunto técnico também do dia a dia, né? A gente está em parceria com algumas marcas que a gente traz alguns conteúdos voltados para esse público, né? Muito conteúdo com arquiteto, então vá lá, corra um pouquinho lá o mouse lá no canal que você vai perceber que tem muito conteúdo importante para construção civil. Beleza? É isso, gente. Grande abraço. Tchau.